Eu quero saudar mais uma vez a amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, mesmo sentados, mas nós vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 4. Vamos ler do verso 1 ao verso 6. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Amém? Que o Espírito Santo possa aplicar em nossos corações esta preciosa porção da palavra lida e fale aos nossos corações em nome de Jesus. Nós estamos, irmãos, vivendo tempos difíceis em relação ao Evangelho, à situação da igreja de um modo geral. Tem se levantado muitos falsos pastores, falsos profetas, anunciando um falso Evangelho. E isso, infelizmente, tem aumentado cada vez mais, tanto em grandes igrejas, pequenas igrejas, pelo rádio, pela televisão, pela internet. Muitos desses falsos mestres, falsos profetas, têm até se tornado celebridades, têm adquirido muita fama, muitos seguidores e ganhado muito dinheiro. O texto que nós acabamos de ler, e eu peço que você, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, ele nos ajuda nesses tempos difíceis, porque o texto nos leva, nos apresenta uma genuína exposição do Evangelho. E nesses tempos difíceis, irmãos, nós precisamos de fato saber o que é o Evangelho. Porque tem muita gente dizendo que está pregando o Evangelho, mas se você for verificar, comparar com o que a Bíblia está dizendo, ele não está pregando o Evangelho. Portanto, nós precisamos compreender o que é o Evangelho, para sabermos discernir, para sermos sábios naquilo que ouvimos, naquilo que temos consumido, naquilo que de fato chamamos o Evangelho. E esse texto, esse parágrafo que nós acabamos de ler, ele nos apresenta essa exposição do Evangelho. Qual é o Evangelho pregado pelos apóstolos? E é o Evangelho revelado no Novo Testamento, que nós precisamos ouvir, que nós precisamos crer e que nós precisamos pregar. Não um outro evangelho, um falso evangelho, um evangelho diferente, mas o evangelho puro e simples, revelado para nós por intermédio da palavra. Esse trecho, irmãos, ou melhor, a epístola de Corinto, tanto a primeira como a segunda, o apóstolo Paulo, quando escreveu, ele estava enfrentando diversas acusações. E dentre as acusações que o apóstolo estava enfrentando, era a de que ele era um falso mestre, a de que Paulo era um falso apóstolo, um mau obreiro, e que ele estava falsificando a palavra de Deus. E nesse trecho aqui, ele vai apresentar não apenas uma exposição do Evangelho, mas uma defesa do seu ministério.
Ele apresenta aqui uma defesa do seu ministério. E eu queria dividir esse parágrafo em 4 pontos, porque Paulo aqui vai falar da fonte do seu ministério, da conduta em seu ministério, do conteúdo de sua pregação e da reação dos ouvintes. Então é assim que ele apresenta a sua defesa. Então vejamos esses 4 pontos. Primeiro, Paulo afirma a respeito da fonte do seu ministério. Observe que ele diz no verso de número 1: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita. Paulo reconhece que recebeu um ministério. Paulo reconhece que recebeu um serviço, e ele precisa cumprir esse ministério. Ele precisa realizar esse serviço. E pelo contexto, esse ministério aqui diz respeito à pregação da palavra. Portanto, Paulo tem consciência que tem um ministério, ele tem um trabalho, ele tem um serviço. E o seu ministério é pregar o evangelho, anunciar as boas novas de salvação em Cristo Jesus, anunciar a nova aliança. Mas algo importante nós encontramos nessa frase, porque o apóstolo Paulo diz assim: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita. Vamos ler juntos essa frase do verso 1, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita. Paulo diz: eu tenho um ministério, mas eu só tenho um ministério por causa da misericórdia de Deus. Não é por mérito, não é por obra, não é por algo nele mesmo. Ele reconhece que tem o que tem pela misericórdia de Deus. Irmãos, esta verdade aplicada a Paulo precisa ser aplicada a mim e a ti e a todos nós. Tudo que temos, tudo que somos é fruto da misericórdia de Deus. Se temos dons, talentos, ministérios, serviço a desenvolver, espaços para atuar, é misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Paulo diz: é a misericórdia de Deus que me alcançou, é a graça de Deus que me abraçou, é o amor poderoso de Deus que foi até o meu encontro. E isso é extraordinário, irmãos, porque quem era Paulo? Paulo era um perseguidor da igreja. Como nós ouvimos aqui em outros momentos, Paulo era um homem terrível contra o evangelho, contra a igreja, contra crentes. Paulo odiava crentes, mas veja agora o que a graça de Deus faz. Veja agora o poder do Espírito. Paulo, perseguidor, é agora Paulo, o pregador do evangelho, é o pastor da igreja. É uma misericórdia, é uma graça poderosa, transformadora, libertadora. Louvado seja o nome do Senhor. A misericórdia de Deus alcançou também a sua vida. Tudo que temos e somos é fruto da misericórdia de Deus. É essa a fonte do ministério. Mas em segundo lugar, Paulo apresenta aqui nesse parágrafo não apenas a fonte do ministério, que é a misericórdia, mas ele apresenta também a sua conduta, como ele se conduziu. E uma coisa interessante que esse texto mostra é que Paulo associa a misericórdia está associada tanto ao ministério como também à conduta. Ou seja, se eu tenho um ministério é por misericórdia, e se eu executo esse serviço é também por misericórdia. Sem a misericórdia de Deus, sem a graça de Deus, sem a bênção do Senhor, nada podemos fazer. Dependemos do Senhor para tudo. Portanto, o salmista, o apóstolo Paulo afirma isso. Ele diz: pela misericórdia de Deus, eu me comportei da seguinte maneira. No verso de número 1, ainda no verso de número 1, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, não desanimamos. Ele inclui aqui não apenas ele, mas os seus companheiros de ministério, os outros apóstolos. Por isso que ele coloca o verbo no plural: não desanimamos. Nós não desanimamos.
Por misericórdia, irmãos, Deus nos concede disposição para prosseguirmos no serviço do Senhor. Temos um ministério, temos dons, talentos, um serviço a cumprir, uma missão a realizar. Por misericórdia e graça, não desanimemos, não retrocedamos, não olhemos para a esquerda nem para a direita. Avantes, como diz o hino que nós cantamos, avante, avante, ó crentes. Que no poder da graça de Deus nós possamos avançar. É isso que Paulo diz: não desanimamos, prosseguimos. A palavra não desanimar, ela está associada à ideia de prosseguir com alegria, prosseguir com ânimo, não perder a coragem. É interessante que no capítulo 4, neste mesmo capítulo, Paulo diz assim no verso 16: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo: eu posso até me cansar fisicamente, mas jamais me desanimar espiritualmente. Amém, igreja? O Senhor nos diz por intermédio da palavra nesta noite, por misericórdia de Deus sobre a sua vida, não desanime, prossiga, ânimo, alegria, a graça de Deus é conosco, o poder do Espírito Santo está sobre nós, a energia que vem dos céus é sobre a nossa vida, não é na força do braço, não é na força da carne, é no poder do Espírito, é pela misericórdia de Deus. Ânimo, alegria, coragem, prosseguimento, perseverança. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos conceda a graça de desenvolvermos a vida cristã e o ministério que o Senhor nos concede, sem desanimar, sendo firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Por misericórdia, eu não vou desanimar, diz o apóstolo Paulo. Veja a continuação do versículo, ou melhor, o verso 2, ele ainda está falando da sua conduta. Diz: eu estou animado no Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Verso 2, pelo contrário, e aqui ele associa algumas virtudes que marcam a conduta do apóstolo. A primeira é o ânimo, mas no verso de número 2, nós podemos destacar outras virtudes que caracterizam o ministério, a conduta do apóstolo. Ele fala de santidade, ele fala de fidelidade, ele fala de sinceridade. É preciso prosseguirmos, mas prosseguirmos em santidade, prosseguirmos em fidelidade à palavra de Deus e o Deus da palavra. É preciso prosseguirmos, mas é preciso prosseguirmos com sinceridade. É isso que Paulo afirma no verso 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Paulo diz: eu não quero estar associado com aquilo que é vergonhoso, que é pecaminoso. Eu tenho um serviço a cumprir, eu tenho uma missão a realizar. A misericórdia de Deus repousa sobre a minha vida. Eu não vou desperdiçar aquilo que o Senhor tem me concedido. Ele diz: eu não vou estar associado com aquilo que é vergonhoso, com aquilo que é pecaminoso. E o Senhor, por intermédio da sua palavra nesta noite, nos convoca também a vivermos uma vida distante do que é pecaminoso, do que é vergonhoso. Não nos envolvamos com aquilo que é vergonhoso, pecaminoso. Ele continua no verso de número 2, acompanhe comigo. Não andando com astúcia, ou seja, não andando com enganação, com esperteza. Ele está dizendo: a minha vida não é marcada por enganação, por esperteza. Essa palavra, astúcia, é associada ao comportamento do diabo. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas receio
que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Quem age com astúcia é a serpente. É isso que Paulo contrasta aqui. Ele diz: eu não tenho nenhuma associação com o diabo, com a serpente. É o diabo que anda com astúcia, com esperteza, com enganação. Eu sou um servo do Senhor. Eu preciso trilhar no caminho da fidelidade, da sinceridade e da santidade. E isso, irmãos, que o apóstolo Paulo disse a respeito de si mesmo, deve ser dito também a respeito de nós, porque a misericórdia de Deus está também sobre as nossas vidas. Deus nos deu uma vocação. Ele continua no verso 2, volte aí, 2 Coríntios 4, verso 2. Ele continua dizendo ainda sobre a sua conduta: nem adulterando a palavra de Deus. Nem adulterando a palavra de Deus. Não falsificando a palavra. Ele já havia falado sobre isso no verso 17 do capítulo 2. Veja aí na sua Bíblia, 2 Coríntios 2,17. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Veja que Paulo, neste versículo, ele sintetiza os seus compromissos. Ele diz: eu quero trilhar o caminho da santidade, da fidelidade, da verdade. E ele termina o verso 2 falando exatamente disso, quando diz assim, olha: antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Nós nos recomendamos a consciência de todos, pela manifestação da verdade. Portanto, Paulo apresenta-se como alguém que trilhou o caminho da alegria, do ânimo pela misericórdia, da santidade, da fidelidade e da sinceridade. Amém. Que caminhos temos trilhado, irmãos, durante o nosso dia a dia? Que passos temos seguido? Que Deus nos ajude também a trilharmos esse mesmo caminho de alegria no Senhor, de santidade no Senhor, de fidelidade à palavra do Senhor e sinceridade no poder do Espírito. Mas em terceiro lugar, Paulo agora, no verso 5, ele então apresenta uma exposição do que é o Evangelho. Como discernir o que é o verdadeiro e o que é o falso. Porque nem todo mundo, irmãos, que está usando o nome de Deus tem compromisso com a palavra de Deus. Nem todo mundo que tem gravata de pastor, camisa pastoral ou gola clerical tem compromisso com a palavra de Deus. Tem muitos falsificando, adulterando a palavra. E aqui o apóstolo Paulo, ele sintetiza nos versos 5 e 6 o que é o Evangelho, o que é o genuíno Evangelho. E ele aqui vai dizer o que ele prega e o que ele não prega, o que ele fala e o que ele não fala, para que entendamos o que de fato é o Evangelho. Em primeiro lugar, sobre o conteúdo do Evangelho, ele vai dizer que pregar o Evangelho não é falar de si mesmo. Eu não posso dizer que estou pregando o Evangelho se só falo de mim mesmo. O Evangelho não é a respeito de mim. O Evangelho não é a respeito de homem algum. O Evangelho é a respeito de Deus. O Evangelho é a respeito de Cristo. E Paulo diz isso. Veja, por favor, na sua Bíblia, para não ficar só nas minhas palavras. Veja o que ele diz no verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Você pode repetir comigo? Porque não. Pode ser mais forte? Porque não nos pregamos a nós mesmos. Paulo está dizendo: eu não sou pregador de mim mesmo. E olha, irmãos, que Paulo tinha experiências extraordinárias para anunciar. Paulo disse que foi elevado ao terceiro céu.
Paulo disse que viu coisas inefáveis, mas ele preferiu silenciar a respeito desses mistérios profundos e anunciar o evangelho puro e simples. Portanto, em primeiro lugar, pregar o evangelho não diz respeito a falar de si mesmo. Paulo não era um pregador de suas próprias ideias, de suas próprias opiniões, de seus próprios preconceitos. O púlpito e a pregação, irmãos, é o lugar onde Cristo precisa crescer. Que ele cresça e que o pregador diminua. Paulo chega a dizer que esse falatório de si mesmo é por insensatez. Em 2 Coríntios 10, verso de número 12, vamos ler esse texto quando ele diz assim: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Primeiro ele diz o negativo: pregar o evangelho não é falar de si mesmo. Tem gente que sobe no púlpito ou usa as redes sociais, a gente está pregando o evangelho, mas ele só fala de si mesmo, quer promover o seu nome, a sua marca, o seu site. Pregar o evangelho não é falar de si mesmo, mostrar às vezes quão espiritual é, quão poderoso é, quão capaz é. E tem gente muitas vezes seguindo e aplaudindo, mas isso não é o evangelho. O que é então, pastor, o evangelho? Pregar o evangelho é anunciar Jesus Cristo como Senhor. Olha o que ele diz, volte a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. E o que o apóstolo Paulo diz: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. O que é pregar o evangelho? É pregar Cristo Jesus como Senhor. Eu vou perguntar, a igreja vai responder bem forte: o que é pregar o evangelho? É pregar a Cristo Jesus como Senhor. Você pode repetir, por favor? O que é pregar o evangelho? É pregar a Cristo Jesus como Senhor. Se este não é o conteúdo da pregação, não é o evangelho. Se é o homem, se são meras experiências, mesmo que sejam emotivas, psicologicamente motivadas, não é o evangelho. Mesmo até que me emocione, que me faça arrepiar, ou que me faça dar gargalhadas, não é o evangelho. O evangelho é Jesus Cristo como Senhor. O evangelho é Jesus Cristo como Salvador. O evangelho é Jesus Cristo como o único caminho para o céu. O evangelho é Jesus Cristo como aquele que perdoa os nossos pecados. O evangelho revela a nossa pecaminosidade, a nossa incapacidade. Mas o evangelho revela a graça de Deus em Cristo Jesus. O evangelho é Cristo. O evangelho é Deus operando por intermédio de Cristo. Ele diz: eu prego a Jesus. Interessante, porque ele vai juntando termos. Porque, irmãos, a pregação do apóstolo Paulo, ela é uma pregação doutrinária, ela é uma pregação cristocêntrica. Está cheio de Cristo, porque ele está dizendo: eu prego Jesus. E quando ele usa o nome Jesus, ele está se referindo ao verbo encarnado, ao homem, aquele que nasceu da virgem, aquele que é santo, 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 aquele que assumiu o nosso lugar como nosso representante, aquele que na plenitude dos tempos, como diz Paulo em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nasceu Jesus, e o nome de Jesus significa aquele que salva. Eu prego Jesus, eu prego a encarnação do verbo, eu prego Cristo. Cristo significa Messias, ungido. Jesus, o menino que nasceu, não é um mero homem. Jesus, o menino que nasceu, é o Messias, é o enviado de Deus, é o Filho de Deus, é o Filho do homem. Portanto, irmãos, pregar o evangelho é engrandecer a Cristo, a pessoa de Cristo. Ele é incomparável.
Só Ele é Deus e não há outro Deus além do Senhor. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele é o pão que desceu do céu, que alimenta a nossa alma, que nos satisfaz. Só Ele é o libertador. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Por isso que Paulo diz: eu não prego a mim mesmo. Eu poderia falar horas e horas a respeito de mim, daquilo que fiz, das minhas realizações extraordinárias, das minhas profundas experiências, mas isso não é o Evangelho. O Evangelho é pura e simplesmente Jesus Cristo. Porque nele, e somente nele, há vida e vida em abundância. Ele está usando 3 termos: Jesus, Cristo, Senhor. Ele é Jesus, Ele é o Cristo, Ele é Deus homem, Ele é o mediador entre Deus e os homens, Ele é o incomparável. Só Ele é Deus e homem, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, que veio para nos resgatar. O mistério revelado, o milagre mais poderoso da terra, o Verbo se fazendo carne, Deus se tornando gente para cumprir a missão necessária, garantidora de perdão, de salvação, de libertação, de esperança. Neste mundo debaixo de maldição, de queda, Ele é a luz que vem para dissipar as trevas. Ele é Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele é o Kyrios. Toda a autoridade pertence a Ele. Ele é aquele que morreu numa cruz, foi sepultado, mas ao 3º dia ressuscitou em glória. Como Paulo vai dizer aos Filipenses, para que todo nome se dobre diante daquele que é Senhor, Senhor e Salvador. Vemos, irmãos, em muitos púlpitos, muita psicologia, muito autoajuda, muito empoderamento do homem, e pouco Cristo, e pouco Evangelho. Mas sabe por que isso faz sucesso? Porque o velho homem, a carne gosta. Nós gostamos que o nosso ego seja afagado, inflado. E quando sobe um pregador que inflama, afaga, nos empodera, a gente gosta. Mas isso causa um prejuízo terrível, porque onde não há Evangelho, não há vida, não há libertação, não há verdadeiro poder de Deus, não há verdadeira mudança de vida, não há verdadeira glorificação do Senhor. Um pastor disse assim: quando pregamos a Cristo, pregamos tudo o que deveríamos pregar. É isso que Paulo está dizendo aqui. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Pregar o Evangelho, irmãos, em 3º lugar, é se colocar como servo. É isso que Paulo vai dizer no verso 3. E a nós mesmos como servos, por amor de Jesus. Pregar o Evangelho por amor de Jesus é se dispor a servir a igreja. E o melhor serviço que pode ser feito é suprir a igreja com o Evangelho, suprir as necessidades espirituais. E quem supre as nossas necessidades espirituais é Cristo, no poder do seu Espírito, por intermédio da sua palavra. Paulo diz: sabe o que eu sou? Eu sou servo. Eu não sou dono, eu não sou o maioral, eu não sou o poderoso, eu não sou o manda-chuva, eu sou servo. Kyrios, ou melhor, doulos, é servo. Eu estou aqui para servir. E ele diz: eu me coloco como servo. E ele serve a igreja por intermédio da fiel pregação da palavra, ensinando, exortando, encorajando, como mordomo, como dispenseiro. Há uma dispensa preparada pelo dono da casa. E o dono da casa não é Paulo, nem é qualquer outro. O dono da casa é Jesus Cristo, que prepara alimento precioso, poderoso. O servo só tem que ir na dispensa e retirar e dar as ovelhas do Senhor. Que você tenha apetite pelo Evangelho.
se o apetite da sua alma se perdeu pelo Evangelho, ore nesta noite e diga: Senhor, renova no meu coração o apetite pelo Evangelho. Eu quero perceber a beleza do Evangelho. Eu quero contemplar a Cristo, meu amado Salvador. Pregar o Evangelho, Paulo vai dizer em quarto lugar, é proclamar a poderosa obra de regeneração que Deus realiza. No verso 5, ele fala de Cristo, quando diz: eu prego Cristo Jesus. No verso 6, ele fala da obra que Deus realiza, trazendo transformação na vida do mais vil pecador. Ele sintetiza no versículo de número 6, a doutrina da regeneração. Pregar o Evangelho, irmãos, é anunciar a necessidade que temos de sermos regenerados, transformados, mudados de verdade. Tem gente que diz, atualmente as pessoas dizem: eu sou crente, eu aceitei Jesus, mas a vida é a mesma, não muda nada. Que evangelho é esse? Não é o evangelho revelado pelo Espírito Santo de Deus na palavra. O evangelho revelado pelo Espírito Santo de Deus na palavra é poder de Deus, que transforma o homem, liberta vidas, nos faz ser aquilo que outrora não éramos, novas criaturas em Cristo Jesus. E podemos dizer: as coisas velhas continuam. É assim que está no texto? As coisas velhas é passado. É isso que Paulo vai dizer no verso 6. Acompanhe comigo a leitura. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus, que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele está expondo aqui, irmãos, a doutrina da regeneração. Ele está dizendo essa frase aqui: porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele está lembrando aqui de Gênesis 1:3. Os irmãos lembram o que está escrito em Gênesis 1:3? Gênesis 1:3 está escrito: disse Deus, haja luz. Na criação, a palavra de Deus dissipou as trevas. Na nova criação, na vida do verdadeiro crente, a palavra de Deus, no poder do Espírito, firmada na obra de Cristo, dissipa as trevas do nosso coração. Como Deus disse lá na criação: haja luz. Um dia Ele precisou dizer sobre a minha vida e sobre a tua vida: haja luz. Que as trevas saiam, que o novo homem apareça, que o novo coração seja dado. Haja luz. E isso não é confissão positiva, não é o homem gritando e falando e trazendo à existência o que não existe. Só há um que pode trazer à existência o que não existe: é o Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Redentor, o Salvador, o Senhor do Universo. Quando Ele, pela palavra, no poder do Espírito, olhou para mim, olhou para ti e disse: haja luz. As trevas desabaram, o poder do Espírito nos alcançou. A gente começou a enxergar o espiritual, o milagre, o sobrenatural aconteceu. É poder de Deus dizendo: haja luz, criando, recriando, libertando das trevas, da morte, do pecado, das imundícies, dos enganos. Haja luz. Paulo está dizendo: é isso que eu prego. Eu não perco tempo falando de mim mesmo. Um comentarista bíblico afirmou assim: Deus dissipa as trevas, tanto na criação como na nova criação. Ele elimina a escuridão na esfera física por intermédio do sol criado, e a escuridão na esfera espiritual por intermédio do Filho não criado, Jesus Cristo, o não criado, o eternamente gerado, o Filho de Deus, o Filho do homem, dissipa as trevas dos nossos corações. Deus em Cristo traz luz
ao nosso coração. Paulo vai dizer lá em Efésios 5:8: erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Pedro, em 1 Pedro 2:9 disse: fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz. Quem faz isso? Deus. Observe, irmãos, por favor, o versículo 6, mais uma vez. Olhe como Paulo é teológico, é teocêntrico. Veja o que ele diz: porque Deus que disse, é Deus que traz a existência, é a palavra de Deus, é a voz do Senhor, não é a voz do homem. Tem muita igreja dizendo: declare, determine, traga a existência. Isso é balela, porque quem traz a existência, aquilo que não existe, é Deus. Ele decreta e a coisa acontece, ele determina e a libertação acontece, ele diz luz e a luz aparece, ele fala cura e a cura acontece, ele fala efatá e os ouvidos se abrem, e até a alma se abre e a bênção acontece. Por isso que Paulo está dizendo, ele é teocêntrico, ele diz: é Deus que diz, é a palavra de Deus que é poderosa. Mas observe, continuando: das trevas resplandecerá a luz. Olhe como ele é enfático. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia não pode ler ligeiro, porque cada frase é um alimento para a nossa alma. Você crê assim, meu irmão? Veja, porque Deus que disse, é Deus dizendo, é a palavra de Deus: resplandeça a luz. Agora continue: Ele mesmo. Veja a ênfase: Ele mesmo. É Ele mesmo, não é um querubim, não é um serafim, é Ele mesmo realizando a obra. Ele é o autor da salvação, Ele é o fundamento da salvação, Ele é o iniciador da salvação. É Ele mesmo vindo e transformando e resplandecendo, e iluminando o nosso coração trevoso e nos dando a nova vida. É Ele mesmo. Não tem aqui louvação para querubim. Tem gente que sobe em púlpito e fica falando de querubim, de serafim, que venha 5, que venha 6. Eu quero é Deus. Eu quero é a palavra de Deus, é a presença de Deus. Não é culto a anjos, não é culto a homens, não é culto a celebridades, não é experiência de homens. Ah, mas eu fui ao terceiro céu. Paulo diz: eu fui e nem vou falar. Vocês mesmos vão descobrir, porque as palavras não são suficientes para descrever. Ele diz: Ele mesmo, é Deus mesmo resplandecendo. Aonde? Em nosso coração. O que é o coração, irmãos? O coração é personalidade. Quem tem poder de mudar uma personalidade? Será que as técnicas psicológicas da ciência moderna têm poder, irmãos? Só há um que pode mudar a personalidade e transformar corações. Esse é Deus. Lembra de Paulo? Paulo, o terrível, o bravo, o violento, no caminho de Damasco. Jesus aparece cheio de luz e glória e diz: por que tu me persegues, Paulo? Tu estás perseguindo o invencível, o vitorioso, aquele que é luz de luz. Ele cai cego dos olhos físicos, mas interiormente iluminado, entendendo tudo e vendo tudo. Ele entendeu que em Jesus nós vemos a glória de Deus. É isso que nós lemos. Veja o final do texto: Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus. Onde é que a gente tem conhecimento da glória de Deus? Na face de Cristo. É olhando para Cristo. E como é que a gente olha para Cristo? Por intermédio da palavra. Ele se revela, como está fazendo nesta noite, revelando a sua presença, a sua luz, a sua glória, por intermédio da sua palavra. Olhe para Cristo, volte-se para Cristo. Em Cristo a luz, em Cristo a glória de Deus, em Cristo a vida, em Cristo a esperança. O pastor disse assim: os crentes iluminados pelo Evangelho veem o rosto de Jesus e contemplam sua glória. Pela luz do Evangelho, temos o conhecimento da glória de Deus, que brilha na face de Cristo. Deus brilhou no coração de Paulo,
E Deus agora vai usar Paulo como instrumento de iluminação na vida de outros. É assim que acontece na nossa vida. Deus ilumina o nosso coração e nos faz iluminadores de outros. Deus nos ilumina em nosso ser interior, para que nós, todos os crentes, possamos difundir a luz. E por último, a quarta parte é a reação. Paulo vai destacar aqui a reação dos descrentes. Ele vai dizer o seguinte: porque alguns estavam acusando Paulo de que o evangelho pregado por ele era ineficaz. Por isso que ele expôs o evangelho que ele pregava. E ele vai dizer duas coisas sobre reação, no verso 3. Ele diz assim: mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto. Ou seja, o evangelho torna-se encoberto, ineficaz, para os que se perdem. Quem é os que se perdem, irmãos? Aos salvos e aos perdidos. Isso é uma realidade. Não, Deus vai salvar todo mundo, Deus é amor. A Bíblia nos ensina que aos salvos e aos perdidos. E nós não somos salvos pela nossa própria morte. Nós somos salvos pela nossa fé na morte e ressurreição de Cristo. Morreu, está salvo? Não. Pode-se morrer salvo ou perdido. Porque o que define isso é o nosso compromisso com Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz: se o evangelho está encoberto, ele é ineficaz, é para os que se perdem. Os que se perdem são os que rejeitam. Os que se perdem são os que se recusam a aceitar o evangelho. Os que se perdem são aqueles que endurecem o coração e não se dispõem a crer, a seguir. É uma dura realidade, mas é verdade. Se você tem ouvido e rejeitado, negado, não crê, continua endurecendo o coração, o Espírito Santo diz: está perdido. Porque só há uma maneira de escaparmos da perdição e da ira vindoura, é nos apegando a Cristo, é confiando em Cristo de todo o coração. Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso castelo forte, Ele é a arca que nos salva do dilúvio da ira vindoura. Ele vai dizer em 2 Tessalonicenses 2,10: aos que estão perecendo, porque não acolheram a verdade. Eles estão perecendo, porque não acolheram a verdade. Os que se perdem são aqueles que preferem a porta larga e o caminho largo que conduz. O próprio Jesus disse isso. O caminho largo conduz o quê? A salvação? O que é que Jesus disse? O caminho largo conduz à perdição. Mas ele vai dizer ainda uma segunda coisa sobre reação. No verso 4, ele diz que o evangelho torna-se encoberto para os descrentes. Veja o verso 4: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. O evangelho está como um farol, iluminando a terra. Mas o problema não é o evangelho, não é o farol que é os meus olhos cegos. É isso que ele está dizendo. O que encobre, o que torna eficaz o evangelho não é a mensagem em si, são os olhos que foram cegados pelo diabo. Recusam a conhecer Jesus como Salvador. São incrédulos porque o Deus deste mundo, que é Satanás, que age neste mundo, cegou o entendimento. E se o entendimento está cego, por mais forte, brilhosa, resplandecente que seja a luz, eu não consigo enxergar. Portanto, o problema não está no pregador, na mensagem, nem em Cristo, mas na rejeição, no coração descrente, cegado pelo diabo.
Eu quero concluir essa mensagem com 3 rápidas aplicações. Primeira, não rejeite o Evangelho. A única maneira de escapar da perdição é através de Cristo. Não há acasos, não há sorte, há propósito. Eu creio que Deus lhe trouxe aqui para que você ouvisse o Evangelho. Não rejeite o Evangelho. Ouça o Evangelho. Creia em Cristo. Entregue a sua vida a Jesus de verdade e receba dele o que ele promete. Ele promete luz e garante luz, perdão. Volte-se para ele. A única maneira de nos livrarmos da cegueira do diabo é clamando a Cristo, como o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus perguntou: o que é que você quer? Ele disse: eu quero ver. Essa oração tem que ser feita por todos nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus pergunta nesta noite: o que é que você quer? Que você possa dizer: eu quero ver. Abre os meus olhos, liberta o meu entendimento. Eu quero contemplar a ti, o teu amor, a tua glória, a tua salvação, o teu poder. Segunda aplicação: que possamos identificar o verdadeiro Evangelho, que possamos crer no verdadeiro Evangelho e proclamar. Tem gente que ouve alguém diz: você viu que bênção foi? Aí você vai ouvir: não tinha nada de Evangelho, era só performance. Às vezes até meninice, técnicas psicológicas, técnicas de auditório. Um homem que domina técnicas de auditório, ele é capaz de nos fazer sorrir e chorar. Mas não tem nada a ver com o Evangelho. Por isso que Paulo diz: eu prego a Cristo Jesus o Senhor. Eu prego Deus promovendo luz, salvação, vida e vida em abundância. Precisamos identificar o verdadeiro Evangelho. Precisamos crer no verdadeiro Evangelho. E precisamos proclamar o verdadeiro Evangelho. E por último, que a nossa conduta reflita a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Paulo diz: por misericórdia eu tenho ministério, mas por misericórdia Deus está me ajudando a viver uma vida de santidade, sinceridade e fidelidade. Que eu e você possamos dizer a mesma coisa: por misericórdia Ele me salvou, Ele me amou primeiro, mas por misericórdia, no poder da graça de Deus, eu vou viver uma vida de bom testemunho, e que esse mundo veja que a gente liberta, restaurada, transformada pela graça de Deus em Cristo Jesus. Amém, igreja?